médico falou isso, eu tinha certeza absoluta que eu não estava com câncer. O registro de hoje é sobre como eu descobri o câncer aos 27 anos de idade, de uma forma aleatória, com uma clareza muito grande sobre o cuidado de Deus na minha vida. Muitas coisas aconteceram de forma incomum, difícil acreditar que aconteceu, mas aconteceram. E eu sei que Deus estava ali comigo. Tudo começou no dia 30 de outubro de 2022, quando passava um carro na minha rua e falando sobre o Outubro Rosa, que estava se encerrando, né? Mas que era importante que mesmo fora da época do Outubro Rosa, as mulheres se precavessem, fizessem o autoexame das mamas. Isso era de tardezinha. Quando foi à noite, na hora de tomar um banho, eu pensei, vou fazer o autoexame das mamas. Não vou estar com câncer, né? Pelo amor de Deus. Mas vou fazer aqui por desencargo de consciência. Né? O desencargo realmente veio. Eu fiz o autoexame da mama. De repente eu senti uma coisa estranha. Eu falei, uai, que é isso, gente? Não. Vou continuar meu banho. Terminei de tomar meu banho. Quando eu saí, eu conversei com meu marido. Eu falei, nossa, eu fui fazer o autoexame da mama. Parece que eu senti alguma coisa. Ele conferiu e falou, realmente, tem uma coisa estranha. Gente, naquela hora eu falei, que é isso? Não, eu fui fazer o autoexame só por desencargo de consciência. Mas ele falou, vai ao médico amanhã. Quando eu cheguei lá conversando com o médico, ele disse que eu era muito jovem para ter essa preocupação, né? E que se eu não tinha nenhum diagnóstico familiar e eu não tinha nenhuma predisposição para o câncer, além da idade, não tinha uma carga genética, e eu também tinha um estilo de vida muito saudável. Tem aquela assimilação do câncer de mama com a ausência da amamentação, então eu amamentei as minhas 2 filhas até mais de 2 anos, e eu não tinha nenhuma possibilidade de ter o câncer. Ele me disse que era apenas um nódulo que pudesse vir decorrente do ciclo menstrual, ou de qualquer outra coisa, que não deveria me preocupar. Mas, gente, eu falei pra ele, olha, mesmo que eu faça o exame no particular, você não pode solicitar pra mim. E aí a gente, numa conversa muito difícil, ele não queria solicitar o exame de forma alguma. Eu falei pra ele, olha, mas e se eu tivesse alguma tia ou alguém distante de mim que teve câncer? Aí já é assim, algo, mesmo que distante, um parente distante, tendo genética, a gente se preocupa um pouco mais. Pois bem, uma tia, eu acho que a tia de 2º grau da minha mãe, eu acho que teve câncer de mama, eu não tenho certeza. Gente, eu inventei. Porque eu tava muito preocupada e ele ia me mandar embora pra casa sem fazer o exame. E aí ele falou, neste caso, vamos então pedir um exame das mamas. Eu fui fazer essa ultrassom. Pelo SUS, ia demorar de 2 a 3 meses. E fui fazer no particular. Consegui agendar para 2 dias depois. Fiz o exame da mama. O médico, muito atencioso, inclusive, fiquei uns 40 minutos só para fazer os exames. E ele me disse, não tem aspecto maligno, né? Tem mesmo nódulos aqui, mas são benignos. Não se preocupe com isso, vamos fazer o acompanhamento a cada 6 meses. Eu saí de lá, né, super tranquila, fui embora. Meu marido estava esperando lá embaixo, me perguntou, né, o que deu. Eu falei pra ele, o médico disse que eu não deveria me preocupar e que é pra me acompanhar a cada 6 meses. O meu marido enlouqueceu. Ele, não, se tem alguma coisa a gente vai tirar. Pode procurar um médico pra ver quanto custa fazer uma cirurgia pra tirar isso. Fala pro médico que você quer tirar, você não vai ficar com isso no corpo, você não vai ficar esperando dar alguma coisa, que na cabeça dele, esse nódulo poderia virar um câncer. E eu meio estressada, porque eu já tava tranquila, porque o médico falou que não era nada. E eu, não precisa disso. Você simplesmente pede um médico pra fazer o que você quer. Não vai tirar, sendo que já tem uma indicação médica que é só pra acompanhar a cada 6 meses. Ele, não é possível isso. Procura um médico ou outro exame pra fazer. Porque se tem alguma coisa, a gente tem que tirar isso. Depois de subir um câncer, a gente poderia ter evitado. Aí, gente, fui embora pra casa, né? Relaxei. No outro dia, meu marido chegou do serviço perguntando quanto é a cirurgia pra tirar os nódulos. E eu, calma, meu bem, eu nem olhei ainda. Nossa, isso aí foi um motivo de briga. Como assim você não olhou? Isso é uma coisa séria, não se brinca com isso. Procura um outro exame, então. Se você não vai achar um médico, procura um outro exame pra ter certeza que isso não é nada. E aquela loucura toda, um estresse danado. Falei, tá, vou levar o ultrassom pro médico. Primeiro, vamos ver o que ele vai falar. E eu vou conversar com ele. No meio dessa marcação de levar o resultado da ultrassom
pro médico do SUS, do posto de saúde, eu fui fazer as minhas pesquisas, né? Meu marido tava no meu pé. Eu entendi que se o ultrassom não identifica alguma coisa, pode ser que a mamografia identifique. Eu pensei, quem sabe? Então vou fazer uma mamografia. Se tiver alguma coisa a mais, vai identificar. Eu fui pro posto de saúde. O médico, obviamente, disse que estava tudo bem, porque a indicação do ultrassom era acompanhar a cada 6 meses. Eu perguntei para ele se só por desencargo eu não poderia fazer mamografia. Ele disse que não, até porque eu era muito jovem, não ia fazer, e era para me acalmar e acompanhar a cada 6 meses. Fui para casa, conversei com meu marido e falei, ó, não tem jeito, o médico não quer liberar nenhum outro exame, disse para me acompanhar mesmo há 6 meses. Meu marido, por favor, amor, procura alguma outra coisa, eu só vou ficar em paz quando tiver um outro médico falando que realmente tá tudo bem. Então eu fui atrás de conseguir uma mamografia. Com muito custo, né? Clandestinamente, consegui uma mamografia sem pedido médico. Só que eu acho que a atendente, ela não entendeu direito que eu tava sem pedido médico, mas na verdade ela entendeu, mas ela achou que eu era mais velha. Quando eu cheguei lá, primeiro ela olhou pra minha cara com uma cara suspeita. Depois pediu meu documento, ela falou, você é muito jovem? Não vou fazer sua mamografia. Eu falei, mas você vai, porque eu já paguei, você sabia que a minha idade, te mandei o documento da minha foto, te mandei foto do meu documento. Você sabia a minha idade aí, eu não vou sair daqui, eu moro longe. Eu vim aqui para fazer esse exame e eu já paguei, não quero meu dinheiro de volta. Aí ela saiu, trouxe um documento para me assinar, para me assumir qualquer responsabilidade, porque eu assinei o documento e fui fazer a mamografia. 2 dias depois a mamografia saiu e tava lá, BIRADS 4A. Ele não é uma definição de câncer, né? Ele é um alerta, você precisa ficar atento. Vamos procurar aí uma biópsia para fazer. O atento do BIRADS 4A não é repete o exame, é fazer biópsia. Então, naquela hora eu vi aquilo e falei, ixi, biópsia? Quando eu cheguei no médico, remarquei uma consulta no SUS com o mesmo médico, cheguei para ele e falei, olha, doutor, eu fiz uma mamografia, e na hora que eu falei que eu fiz uma mamografia, ele já me olhou com a cara assim, tipo, eu não te pedi mamografia, né? E aqui, ó, o resultado da minha mamografia é esse. A única coisa que ele falou pra mim nesse caso aqui, a gente precisa fazer uma biópsia. Não tem nenhum jeito disso daí ser algo que eu possa só acompanhar ou que não seja nada. Pela minha idade, por tudo isso que a gente já conversou. Ele, não. Agora a gente tem que realmente fazer uma biópsia. Ele me solicitou a biópsia, gente. E falou, ó, daqui 3 meses a sua biópsia sai. Se não sair em 3 meses, você volta aqui pra gente cobrar, né? E você pode começar a ir na Secretaria da Saúde, fazer as cobranças e tudo mais. Eu, o quê? Eu vou esperar 3 meses? Se existe uma possibilidade de eu estar com câncer? Jamais. Aí começou a saga da biópsia. Eu tive muita dificuldade porque o SUS fez o pedido, um prazo mínimo de 3 meses para sair. Resolvi fazer no particular. E o fato do meu achado suspeito ter sido identificado especialmente pela mamografia, né? Teve ali os nódulos iniciais achados no ultrassom, mas a identificação mais séria e que teve um BIRADS 4 veio da mamografia. Inclusive, o achado principal eram microcalcificações. Lá na ultrassom estava como nódulos, e não tinha nenhum nódulo, eram microcalcificações. O que podem ser câncer e o que pode não ser câncer, pode ser algo desenvolvido pelo corpo ali. Mas é exatamente por isso que era necessário uma biópsia, para ter certeza que não era nada. Então, toda vez que eu ia em uma clínica com esse pedido médico do SUS, eles falavam, olha, como o seu achado foi por mamografia, o ideal é que essa biópsia seja feita guiada por mamografia e não por ultrassom. E a maioria dos lugares lá em Florianópolis só tinha a biópsia guiada por ultrassom. E aí comecei a procura, né, pra ver se tinha algum lugar que fizesse a biópsia guiada por ultrassom mesmo, que tinha aquela questão, né, da mamografia, e eu não consegui. Voltei no médico, expliquei a situação, que não estava conseguindo, né, ninguém estava querendo fazer, justamente porque o meu achado, o BIRADS 4, só estava na mamografia. Ele falou, olha, eu posso solicitar essa biópsia guiada por mamografia, mas o SUS não fornece. A gente só fornece essa. Eu falei, tudo bem, eu já vou fazer no particular. Quando eu saí desse pedido de biópsia, eu tentei achar também essa biópsia e não achei em nenhum lugar. O único lugar, nem nas cidades em volta de Florianópolis eu estava achando. Eu fui achar essa biópsia em Curitiba. Eu pensei, se eu vou
viajar para fazer essa biópsia, então eu vou marcar essa biópsia ou em Minas Gerais, porque eu sou mineira, então minha família toda é de Minas. Se tiver um câncer aí, eu já vou estar lá. Eu não vou falar isso por telefone com os meus pais. Então eu já vou estar lá e eu converso com os meus pais. E aí eu fui fazendo as minhas pesquisas. Em Minas tinha Belo Horizonte, né? Tinha todo tipo de biópsia possível. Aí fui pensando, fui estudando. A minha rota sempre passa por São Paulo. E em São Paulo também tinha, que era mais barato ainda do que em Minas Gerais. Então eu pensei, vou agendar em São Paulo, faço a biópsia e de lá eu vou para Minas Gerais. E eu fiz isso. Foi uma loucura isso. Agendei a minha biópsia para São Paulo. Quando eu cheguei lá, nossa, gente, foi a primeira vez que eu chorei dentro desse... E esse tempo todo, do dia que eu fiz o autoexame até ir fazer a minha primeira biópsia, não chegou a dar 2 meses, né? Tinha pouco tempo, porque eu descobri em outubro, isso foi em outubro, e eu fui para Belo Horizonte, eu ia ir para Minas Gerais para passar o Natal, já que eu ia precisar fazer essa biópsia. Então eu passei Natal lá, não deu nem 2 meses. Eu cheguei na clínica para fazer essa biópsia e eles demoraram muito para me atender. Chegou um médico e falou para mim: eu não vou fazer a sua biópsia porque o seu pedido de exame está errado. Foi o único momento que eu chorei. Desses quase 1 mês e meio, com essa busca toda, se faz exame, espera sair resultado, não sei o que, eu só chorei na hora que ele falou pra mim: eu não vou fazer sua biópsia porque o seu pedido de exame está errado. Gente, eu sentei e comecei a chorar. E eu tava sozinha, porque eu tenho 2 filhas, e meu marido tava com elas, e eu fui fazer essa biópsia sozinha. E eu comecei a chorar, e aí eu chorei muito. Quando eles conseguiram me acalmar, eu falei assim: olha, eu saí de Florianópolis para São Paulo apenas para fazer essa biópsia. Vocês me pediram fotos, eu informei que eu estava tendo muita dificuldade de conseguir essa biópsia, se realmente tinha essa biópsia aqui. Vocês falaram que tinha, eu paguei, né, já metade, não tinha pago tudo, eu paguei 50% da biópsia. E eu chego aqui, vocês para me falar que não vai fazer, o que está acontecendo? Como vocês não vão fazer? Por quê? Aí ele foi me falar: sua biópsia, ela deveria ser por punção. E aqui tá PAF ou TAF, não lembro exatamente os nomes. Depois eu pego meus exames para ver. Porque a punção, a gente ia entrar com a agulha e ia puncionar os nódulos, né, as microcalcificações. Como é microcalcificações, essa punção a gente ia ir no lugar certinho e tirar ela. Esse pedido que seu médico fez, a gente teria que quebrar ali, é como se a gente fosse dar alguns tiros na região, nas células cancerígenas que estão ali, e aí então coletar cada uma dessas células, esses pedacinhos que foram quebrados, para fazer o exame desses pedaços. E a sua situação, por ser microcalcificações, tinha que ser por punção. Aí eu falei: não, mas o que eu vou fazer agora? Eu não tenho o que fazer. E eu fui chorando, eu voltei a chorar de novo, comecei a chorar, aí eles falaram: calma, a gente vai tentar solucionar o problema. Aí eles sumiram. E aí eu chorando, as enfermeiras vieram tentar me acalmar. E aí gente, eu tava inconsolável. Falei: não é possível que eu saí de lá do fim do mundo pra vir aqui fazer uma biópsia que eu não tava achando lugar nenhum, e chego aqui e não vai fazer. O médico voltou e falou: ó, eu não posso mudar o pedido de exame, eu não posso fazer um exame que não está solicitado. E a gente vai fazer a biópsia que foi pedida, porém, você vai sofrer mais, a gente vai machucar a sua mama, vai doer muito mais, porque a sua condição é diferente dessa biópsia que está sendo solicitada, né? A gente precisaria fazer uma biópsia mais simples, né? Você sentiria menos dor, mas a gente até vai fazer a sua biópsia, porém, você vai assinar um termo, né, aqui, sabendo que isso vai acontecer, já que as suas condições são diferentes e precisaria de uma biópsia diferente. Aí você assume isso, vai assinar o documento, a gente vai refazer a mamografia de novo com a nossa máquina aqui, pra gente poder identificar perfeitamente onde tá. Eu, claro, assinei, gente. Fui lá, refiz a mamografia na clínica e fui fazer a biópsia errada. Eu até falei pra ele: mas eu vou fazer essa biópsia e vai identificar o que precisa ser identificado? Ele: vai, com certeza. Porém, você vai sofrer mais, vai doer mais, a gente vai machucar mais a sua mão. Então, tudo bem, eu vou fazer.
Fui lá, gente, fazer a biópsia. Fizemos a biópsia, bem dolorosa, por sinal. E sairia o resultado em 5 dias. Naquele mesmo dia, eu fui para Minas Gerais, de São Paulo para Minas. Era horário do almoço, mais ou menos, a gente almoçou em São Paulo e fomos para Minas. Que viagem difícil, né? Essa viagem dali para Minas foi conflituosa. Pelo estresse que eu tinha passado. Nem pelo resultado, não. Pelo estresse que eu tinha passado. Eu realmente acho que eu acumulei, né, o estresse ao longo desse mês e estourei naquele dia ali. Então foi estressante. Mas cheguei em Minas Gerais, estava com um curativo aqui debaixo do braço, que foi feita por baixo aqui, né? Eu estava sentindo muita dor, então eu não conseguia abraçar com força, né? Tinha tempo que eu tava vendo que eu não via o pessoal, tinha uns 6 ou 7 meses que a gente não se via, tentando evitar, porque ninguém sabia, eu não tinha contado pra ninguém. E aí a minha mãe perguntando, nossa, o que tá acontecendo? Você tá aí com um desconforto? Você parece que tá sentindo dor? E eu, ai mãe, eu acho que é um furúnculo no meu braço, inventando uma coisa. Eu não queria falar, gente, porque se não fosse nada, se não fosse câncer, eu não queria assustar os meus pais, né? Ele falando que não era nada, que era só um fluxo, e ela pedindo pra ver, deixa eu ver que vamos fazer um funcho, não sei o que, eu vou tratar isso daí. Eu, não, já tá tudo bem, tranquilo, mas não preocupa isso não. E desconversava. E ali, com aquela dor, com esse desconforto, difícil de abraçar as pessoas, né, sempre ali com a dificuldade, não podia pegar peso, e minha mãe só olhando de lá. Passou, né, os dias, o meu marido estava com acesso ao site para poder estar sempre olhando, eu também, mas eu tava pensando lá no 5º dia. Quando deu 3 dias, pouco tempo antes de ir para um sítio com a família, o meu marido, eu tava sentada na sala, ele senta e fala, meu bem, saiu o resultado. Aí eu, já saiu? Eu já olhei. Quando meu marido falou isso, eu tinha certeza absoluta que eu não tava com câncer. Por quê? Ele falou de um jeito com uma paz tão grande, ele me transmitiu uma calma tão profunda que eu pensei, que alívio, né? Não é nada. Aí ele falou assim, eu já olhei o resultado. Eu, que bom, e aí? E sorrindo ainda, né? Bem tranquila. Ele, é câncer. Gente, a hora que ele falou assim, sabe, deu um bug na minha mente. Eu falei, como assim que é câncer? Você tá falando de um jeito tão... Eu tinha tanta certeza que não era, porque do jeito que ele tava transmitindo a conversa, que ele tava, né, lidando com aquilo, eu pensei, não é nada. E eu, câncer? Ele veio positivo pra câncer. E eu, como assim? Você tá falando sério? Eu brincaria com uma coisa dessa? Você não brincaria com uma coisa dessa. Tô com câncer. Mas eu vi o resultado, parece que é uma coisa tranquila, né? Não é nada muito preocupante. Não, câncer não é nada muito preocupante, mas parece que tá inicial ainda. Vai ficar tudo bem. A gente vai resolver isso da maneira mais rápida possível. Você vai ficar bem. E eu vou ficar bem. Você quer conversar com seus pais agora? Tá na casa dos meus pais. Quer conversar com seus pais agora? Eu acho melhor a gente deixar isso pra amanhã. Porque tá de noite, cara, tarde da noite, já umas 9, quase 10 horas. Né? Deixa eles dormirem e amanhã a gente conversa com eles, pra eles terem tempo deles, vão processar. Eu, tá bom. E a gente foi dormir. Eu dormi, gente. Foi difícil pegar no sono. Deitei e dormi. Meu marido deitamos e dormimos. As crianças já estavam dormindo há muito tempo. No outro dia de manhã, a gente acordou. Eu fui olhar o resultado do exame no outro dia de manhã. Peguei, li o resultado do exame, aí tava lá. O meu câncer era estágio inicial. Carcinoma in situ. Carcinoma ductal in situ. Significa que o câncer existia. Estava o câncer, não tinha nada de benigno, mas estava dentro dos ductos mamários. Não tinha se espalhado ainda para lugar algum. Então, estava bem no início. Eu olhei aquilo, fui fazer minhas pesquisas, né? Apesar de estar no início, ele era grau 3, então era muito agressivo. Eu pensei, bom, eu não vou ficar aqui mais nem um segundo mais. Eu vou voltar para casa o mais rápido possível para poder começar esse tratamento logo. Tava muito pertinho da festa de Natal com a família, né? Eu conversei isso com meu marido, ele queria ir embora nesse mesmo dia que a gente acordou no outro dia. E aí eu fui pensando um pouquinho, falei, não, eu vou contar para os meus pais e vou embora. Eu falei, tô com câncer e vou sumir, não posso fazer isso. Eu vou contar para eles, vão ficar, acho que ia dar mais uns 4 dias a gente ia ficar. Vão ficar pro Natal e aí a gente vai embora logo no dia seguinte da festa. Ok? Ok. Contei pros meus pais. Foi bem difícil. Eu acho que ver meus pais receber a notícia foi mais difícil do que receber a notícia. Eu vi a tristeza no olhar dos meus pais, eu vi a dor
Meus pais iam assim, não consegui ter muito o que dizer, porque todas as experiências com câncer que nós já tivemos, que minha mãe já teve com pessoas com quem ela trabalhou, né, com vizinhos, né, a família, graças a Deus, nunca passou por isso, foram devastadoras, destrutivas, né, só tinha morte mesmo. Então foi muito triste. Eu tô falando de uma coisa bem triste e eu vendo as minhas filhas se alegrando com o papai chegando. Então foi muito triste ver a reação dos meus pais. Eles ficaram em choque, pra eles foram muito difícil. Minha mãe, ela chorou. O meu pai ficou sem reação, né? Ele ficou, eu via que ele não tinha muito, ele não conseguia falar muita coisa, mas estava profundamente afetado com o que eu tinha acabado de falar. A gente se abraçou e aí eu consegui acalmá-los. Eu falei com eles que ia ficar tudo bem, né, que eu ia me tratar, que a gente ia conseguir lidar com isso e que tudo ia dar certo. Aí depois da notícia, né, eu fiquei o dia todo com eles, depois fui contar pra família. Foi uma parte difícil contar pra família, mas porque eu tenho uma família muito grande, então eu tava na mente que precisava acalmar as pessoas. Então eu contei no grupo da família e depois via as mensagens no privado. E na minha cabeça era, eu preciso acalmar as pessoas. Então, toda vez que eu via alguém pessoalmente ou que alguém vinha me chamar no grupo, no privado, eu tinha esse ímpeto de acalmar as pessoas e dizer que ia ficar tudo bem. Eu só queria que as pessoas ficassem calmas e que ia ficar tudo bem. Apesar de não saber muito ainda, né, do que estava acontecendo, eu falava, vai ficar tudo bem, gente, por favor, vamos ficar calma. Eu sei, né, o câncer é uma coisa ruim, difícil, mata todo mundo, mas eu vou tratar e a gente vai ficar bem. E aí fui pro sítio da família, né, todo mundo já sabia, então conversei com todo mundo que quis conversar sobre, foi uma coisa estranha, né, as pessoas estavam meio avessas, não queria falar muito, não sei também, né, acho que é a primeira experiência da minha família e eu sou a mais nova, né, tipo assim, só tenho um irmão que veio depois de mim, então é uma coisa estranha mesmo. E contei pra família, no outro dia fui embora, então eu passei o Natal, do dia 24 pro dia 25, e no dia 26 eu fui embora, né, de Minas, voltei pra Florianópolis pra começar, então, o tratamento do câncer. Foi assim que eu descobri. É uma lembrança pra mim, assim, até estranha, né, eu diria, porque foi um susto, mas ao mesmo tempo eu tava de boa com aquilo. Eu realmente hoje eu choro quando eu falo algumas coisas, porque o câncer mexeu comigo. Eu não sou uma pessoa tão chorona, então o câncer, ele mexeu em algumas coisas do meu interior, né? Realmente existe uma pessoa antes e uma pessoa depois do câncer. Todo mundo que passa pelo câncer muda. Então, ter descoberto o câncer, a forma com que eu descobri o câncer, ela foi avassaladora, foi uma coisa esquisita e passou muito rápido, e foi tudo muito rápido, graças a Deus eu tive como descobrir rápido, porque eu pude fazer exames no particular, eu tive um marido presente que estava ali comigo o tempo todo, e essa foi, assim, eu acho que a coisa mais importante para todo o processo do câncer, né? Porque se eu tivesse entrado em desespero, se eu tivesse ficado em pânico, se meu marido tivesse ficado em pânico, tivesse me trazido desespero, todo o resto teria sido muito mais difícil. Eu consegui sim lidar com isso de uma forma mais tranquila, com paz, transmitir paz para as pessoas que estavam desesperadas à minha volta. Então eu acredito que tudo cooperou para que eu conseguisse hoje estar aqui falando do jeito que eu tô falando, estar bem, estar tranquila e rir por falar disso. Se não fosse isso, eu talvez teria definhado no processo e não conseguiria sequer falar de uma coisa de uma forma tão tranquila, né? E foi assim que eu descobri o câncer de mama aos 27 anos de idade. Eu espero que eu nunca mais precise descobrir algo tão grave assim. É horrível ter que descobrir algo assim, é chato, o processo é ruim e demorado. Se eu tivesse descoberto 2 dias depois de ter apalpado, para mim teria sido demorado. A suspeita de uma doença grave faz com que cada segundo pareça uma eternidade. Eu gosto de ter isso registrado. Depois eu vou fazer outros registros desse processo, né? Como que foi quando eu comecei o processo do tratamento, a cirurgia, pós-cirurgia e como que tá hoje. Eu parei de tomar o remédio de tratamento que eu tava fazendo. Tive que cortar ele, parei de fazer o tratamento.
por questões, né, por outros motivos. E é isso. Eu volto para falar sobre isso algum dia.